Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo da página Murilo Critica e do canal Murilo Critica. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de revisitação. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página aqui no Instagram. Bom, a revisitação de hoje é do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Ah, de novo, fã da Marvel vindo aqui revisitar um filme da Marvel. Sim, em especial, esse por conta de que esse filme foi a minha primeira crítica aqui da página. Muitos acham que foi WandaVision, mas no caso, em especial, a minha primeira crítica foi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E outra questão também, né? Que o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa estreou no dia 16 de dezembro de 2021. No caso, vai fazer 2 anos agora em dezembro, nesse dia, que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa lançou, né? E a gente sabe, foi a febre. E eu digo de passagem, é um filme que foi febre e continua sendo febre. E pra mim, foi um espetáculo ver no cinema, tá? Pra mim foi uma sensação única ver esse filme no cinema. Foi o mesmo nível em que eu fui assistir Vingadores Ultimato, uma experiência incrível e sem doideira, sem nada do tipo. Foi uma experiência inesquecível e nunca vou me esquecer desses dias. De fato, as teorias que eu tanto fazia, as coisas que eu tanto fazia, o meu eu de antigamente, que era mais Marvel do que hoje em dia, adorava todo esse contexto que tinha de background por trás do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? E hoje, com um viés mais analítico mesmo, mais crítico mesmo, eu falo, o filme, ele tem suas peculiaridades positivas, como trazer os Homens-Aranha de volta, toda a jornada do herói, desenvolvimento do Peter Parker, mas também tem seus defeitos. E, assim, na época eu não estava falando tanto dos defeitos desse filme, afinal eu não tinha assistido ele inúmeras vezes para entender essa magnitude toda, né? E, de fato, nesse filme ele tem a sua magnitude negativa, que é também o ponto em que eles trazem, a justificativa que eles trazem para os Homens-Aranhas antigos voltarem. E eu falo isso justamente porque toda a trama adolescente atrapalha, querendo ou não, o desenvolvimento do Peter Parker no início, mesmo que ele se torne um verdadeiro Homem-Aranha no final do filme, que o desenvolvimento todo do filme é para isso, para ressignificar e trazer de novo, retomar o significado do Homem-Aranha nos live actions e até propriamente na persona que é o Homem-Aranha. E tudo isso corrobora também com a identidade de que o Homem-Aranha desse OCM, o do Tom Holland, ele era um Homem-Aranha fraco, no sentido de que, né, tu sempre dependia de alguém, tu sempre, ai, Sr. Stark, Happy, sei lá. Ele sempre era dependente, no caso, nesse filme, do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, ele se tornou independente no final do filme. Obviamente que ele teve que passar pelo desenvolvimento trama adolescente dele do início do filme, mas que, com tudo isso, a gente conclui que valeu a pena, no fim das contas. Porque o aprendizado que eu garanto que o Tom Holland teve, no caso, com o Tobey Maguire, Andrew Garfield, até no próprio sentido de atuação do personagem, no próprio sentido de desenvolver a personalidade de Tom Holland para se tornar, de fato, um Homem-Aranha adequado para o futuro do CM, que no caso, ele se tornou um Homem-Aranha, vamos dizer assim, essencial para agora a Marvel, e que mesmo não tendo, por exemplo, um quarto filme de fato com data confirmada, a gente sabe mais ou menos aonde eles querem chegar com isso. Eles agora vão trabalhar o Homem-Aranha numa questão muito mais urbana do que numa questão que envolve a ameaça, por exemplo, universal, como foi
nesse último filme, que eles trataram muito mais de que o universo estava em perigo por causa de variantes e tudo mais. Não tem problema, né? O Peter Parker ele já tinha lidado com Thanos lá em Vingadores Guerra Infinita, junto, obviamente, com outros Vingadores, mas ele já estava só acostumado com ameaças grandes, né? E é bom sempre voltar um pouco na essência de que o Homem-Aranha ele é um personagem urbano e que o Homem-Aranha ele também tem seus vilões que não são uma ameaça mundial, por exemplo. São uma ameaça para uma cidade em específica. E eu acho que voltar com isso nesse próximo filme que vai ter, do Homem-Aranha 4 aí, que estão prometendo Harry Osborn, Gwen Stacy, eu acho que é muito importante essa retomada do herói urbano. Porque nesse desenvolvimento do Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente tem muito esse trabalho e esse cuidado em trazer os antigos de volta, obviamente, para uma questão de desenvolver o atual. E desenvolvendo o atual, obviamente a gente tem um sentimento de esperança e certa expectativa pro que o Tom Holland vai fazer daqui pra frente com o seu personagem. E a mesma coisa a gente tem que uma expectativa com a própria Marvel. E o que ela deseja fazer com o herói que é o mais famoso da empresa, que é o Homem-Aranha, né? Então, sim, eu falo que toda essa questão desse filme, mesmo sendo particularmente da Sony, e que teve muita mão da Marvel nesse filme, acho que é um grande acerto esse filme em várias questões. Mesmo tendo seus defeitos de trama adolescente, no início, em que não desenvolve catapimba nenhuma, e que chega a ser tão tosco a questão do Peter Parker querer se esquecer de todo mundo e trazendo os vilões de volta e uma inconsequência e automaticamente eles desenvolvem culpa e tudo mais, é uma trama bem passada, né, por um Homem-Aranha, né? E a coisa que a gente já viu com outros heróis, inclusive, mas que eles retomam aqui de uma forma tão clichê possível. E mesmo assim, né, a gente tem que, de fato, relevar, né? Mas nem tudo é só coisas de fato negativas, né? Eu gosto bastante do filme em todos os aspectos também dos próprios antagonistas, mesmo que algum deles não seja tão desenvolvido, como por exemplo o Homem-Areia, né? Que foi negligenciado durante o filme todo. E também a gente tem a questão do Lagarto, que sim, eles pegaram cenas antigas desses vilões e colocaram só em tela. Tipo, poupar orçamento, sabe? Uma coisa tão... né? Mas os principais estão ali, né? Os principais que eu digo, o William Dafoe como Duende Verde, que é, assim, ele deu um show de atuação nesse filme. É impecável a atuação dele. O Dr. Octopus, né, também, que foi um dos grandes, digamos, antagonista, mas ao mesmo tempo ele foi um aliado importante para tudo isso, que é o Alfred Molina, que interpretou, que ele fez todo um papel, de certa forma, muito importante para também ajudar o Tom Holland a se desenvolver como um verdadeiro Homem-Aranha, né? Sempre falo no verdadeiro Homem-Aranha no sentido de que, poxa, precisa se desenvolver esse Homem-Aranha desse universo e eles fazem isso com a questão nostálgica junto. Que na hora no caso, no hype do filme em si, eu havia falado que esse era o melhor filme da Marvel. Não é o melhor filme da Marvel, tá? Hoje eu digo isso, não é o melhor filme da Marvel. Tem filme da Marvel muito melhor atualmente. E que, não atualmente, mas tem filme muito melhor em outras questões, né? Mas esse filme é bom. É um filme bom pra mais, né? E que sempre retoma a sua questão identitária do personagem. É isso que eu sempre gosto. Eles trabalham com seus personagens muito bem durante todos os seus aspectos, tá? Outra coisa que eu também tenho que comentar sobre o filme, automaticamente, é todo o elenco propriamente dito do William Dafoe, do Jamie Foxx, do Alfred Molina, do Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Zendaya, que eles repassaram muito bem toda a sua essência do papel. Mas, contudo, entretanto, eu dou um destaque para Marisa Tomei, que é a Tia May, né?
que ela sim deu o pontapé inicial pro Tom Holland se tornar um verdadeiro Homem-Aranha. Porque afinal, até agora, né, antes que o Miles mude essa perspectiva, porque o Miles Morales da animação do Homem-Aranha através do Aranha-Verso, ele vai mudar essa perspectiva de que o Homem-Aranha, ele é baseado em percas, ele é baseado em perdas e que tudo que o torna e o que faz se tornar mais forte é automaticamente perder alguém importante. No caso, o Peter do Tom Holland perdeu a Tia May, no caso. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Frase clássica, frase de efeito, né? E que faz todo sentido para automaticamente desenvolver o personagem. O desenvolvimento desse personagem, no caso, o desenvolvimento de todo esse filme e de todos os seus personagens, é maravilhoso de se visualizar durante toda a sua duração, que é de 2 horas e meia, basicamente. E que, assim, diga-se de passagem, eu acho que automaticamente poderia ter um pouco mais de duração, poderia ter mais alguns aspectos em que trazem ali a presença dos dois Homem-Aranhas. Eles poderiam estar desde o início do filme, talvez, mas eu creio que foi, assim, a essência de fato da questão, do trabalho em que eles queriam, que o diretor queria, que é o John Watts, que ele queria trabalhar, foi repassado durante o filme. E eu acho que, assim, hoje em dia eu não daria uma nota tão absurda que nem eu dei. Hoje em dia eu daria uma nota 9.4, 9.5 para esse filme, tá? Antes eu tinha dado uma nota acima ainda. Mas eu creio que, com o passar dos tempos, eu percebia mais alguns defeitos desse filme, né? E que não seria de tão hype na hora que eu teria comentado, né? Então eu vou encerrando esse revisitando aqui do Homem-Aranha Se Volta Pra Casa. Então deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!